Amém. Que as crianças possam ouvir a palavra numa linguagem que vão perceber melhor e que nós também aqui possamos prestar atenção naquilo que Deus tem para as nossas vidas hoje. Vocês podem sentar. Mesmo assentados, vamos ler a palavra de Deus. Eu convido que todos possam abrir as suas Bíblias em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, a partir do versículo 1. Nesta manhã já concluímos o panorama bíblico que fizemos, de Gênesis até Apocalipse. Chamamos de Celebrando a Palavra, celebração da palavra, da Bíblia, que é o alimento espiritual para as nossas vidas. E hoje, no estudo bíblico, logo pela manhã aqui, às 10 horas, tivemos o estudo sobre a Bíblia antes de Jesus, ou seja, que Bíblia que Jesus lia, os apóstolos liam, quando falavam sobre as Escrituras. Então hoje vamos meditar um pouquinho sobre isso também, a Bíblia antes de Jesus, e vamos observar o que a palavra de Deus faz nas nossas vidas. Daniel capítulo 9, versículos de 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Dario, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante no reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza, e orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos, nós temos pecado, somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos seus servos, os profetas, que falaram em nome em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e ao povo, a todo o povo desta terra. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, todos os que estão perto, como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós, os nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes, não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste no meio dos teus servos, por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel tem transgredido a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque temos pecado contra ti. Tu tens cumprido as palavras faladas contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça debaixo de todo o céu. Jamais se fez algo como o que foi feito em Jerusalém. Assim, como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, do nosso Deus, afastando-nos das nossas maldades e obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não o temos ouvido. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste de ti, para ti, um nome que permanece até hoje. Nós temos pecado, somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, da tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados
Fizeram de Jerusalém, do teu povo, motivo de zombaria para todos os que nos odeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu povo, por amor de ti, Senhor. Olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Amém? Ó Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra lida neste momento. Pedimos que o Senhor abra agora os nossos ouvidos espirituais também, para que possamos ouvir, não apenas externamente, mas que possamos levar para o nosso coração, para a nossa mente, para a transformação das nossas vidas. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Como eu disse, nós encerramos uma série de mensagens sobre o panorama bíblico. Vimos como importante é conhecermos a palavra, conhecermos as escrituras sagradas. Vimos que a Bíblia, cientificamente falando, é o livro mais fiável de todas as épocas, de toda a história. Não há nenhum livro com tantos documentos probatórios, comprobatórios da sua veracidade, não há tantos testemunhos como há pela palavra de Deus. Mas muito mais do que comprovações científicas, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E é o Espírito Santo de Deus que revela para nós a vontade do nosso Deus. Porque nós podemos ler a Bíblia com o nosso olho humano e não perceber nada. Quantas vezes nós já lemos a Bíblia e não percebemos nada? Mas quando nós lemos a Bíblia e pedimos a Deus que através do seu Espírito Santo abra os nossos olhos, nós conseguimos perceber e trazer para o coração e viver uma vida diferente. Nós estivemos a celebrar a palavra e obviamente hoje falamos sobre a Bíblia antes de Jesus, e por isso eu peguei um texto lá de Daniel, que é no Velho Testamento, no Primeiro Testamento, como vimos hoje no estudo bíblico. E agora, então, próximo domingo vamos falar a Bíblia no tempo de Jesus e depois a Bíblia nos tempos atuais. Como que nós podemos aprender da palavra? Então, estudar o Antigo Testamento tem inúmeras experiências aqui e cada palavra mais poderosa que a outra. Eu, particularmente, gosto muito da experiência de Daniel com Deus. Aquele menino ainda com seus 14, 15 anos de idade, que foi levado cativo para a Babilônia, e lá manteve a sua fé firme em Deus. Agora esse menino já está com mais ou menos 85 para 90 anos de idade. Então o texto que nós estamos a ler agora, Daniel já está bem velhinho, já está bem idoso, avançado em idade. Tudo aquilo que ele viveu está lá no coração, na mente. E ele já está velhinho nesse momento que nós estamos a ler esse texto aqui. O que acabamos de ler aqui, Deus ele relata, a palavra de Deus relata aqui que nós podemos ter intimidade com Deus. Porque, gente, não dá para ter relacionamento sem ter intimidade. Não dá para ter relacionamento sem ter intimidade. O que é intimidade? Não estou falando de intimidade sexual, intimidade nesse sentido. Intimidade de relacionamento. Se nós não comermos juntos, se nós não tomarmos café juntos, se nós não chorarmos juntos, se nós não rirmos juntos, se nós não contarmos piadas juntos, se nós não caminharmos juntos, não há comunhão. O que é que Jesus fazia com seus discípulos todos os dias? Caminhava com eles, comia junto, bebia junto, eles falavam, conversavam. Isso traz intimidade e trouxe intimidade para que eles pudessem ter comunhão, para que nascesse a igreja de Jesus. Quando nós olhamos a palavra de Deus aqui, Daniel acabou de, depois vocês podem ler o capítulo 8. Capítulo 8 mostra uma visão que Deus deu a Daniel, uma visão difícil, uma visão complicada, uma visão pesada. E ao terminar aquela visão, Daniel estava deprimido. Daniel estava desorientado, angustiado, o seu coração estava apertado com a visão que ele teve. Então, diz a Bíblia que aquele sonho que ele teve com Nabucodonosor ainda muitos anos atrás, estava a se cumprir.
estava a se cumprir e a Babilônia foi derrotada. O Império Babilônico caiu. O Império Medo, a Média e a Pérsia agora estão erguendo. O Império chamado Medo-Persa ganha a batalha e agora a Babilônia está caída, como já havia sido previsto. Daniel foi apresentado agora como um dos principais, ou o principal dos conselheiros. Gente, aquele menino que chegou com uma mão na frente e outra atrás, sem ter nada a oferecer, foi conduzido durante todos aqueles anos pelos reis babilônicos, agora pelo Império Medo-Persa. E está em posição de liderança. Daniel, com a sua integridade, está ali. E ele foi jogado nesse tempo na cova dos leões. E diz a Bíblia que a mão do Senhor o protegeu e o livrou da boca dos leões. E agora Gabriel, o anjo Gabriel, no capítulo 8, vai dar a ele uma visão, vai falar com ele, e Daniel agora fica perturbado. Ao ficar perturbado na sua alma, o que ele fez? E aqui está a grande questão. Muitas vezes, nós ficamos perturbados na nossa cabeça. Não sabemos muito bem o que fazer. Entramos em crise existencial, crise dos erros. Quando a gente começa a fazer a conta de quantos erros já cometemos na nossa vida, gente, dá uma depressão. Quanto dinheiro a gente já jogou fora? Quantas decisões erradas nós já tomamos? Quanta asneira nós já fizemos? Tenta relatar isso, mas vai com calma, já prepara um chazinho, porque vai bater uma depressão aí. E Daniel estava ali agora, naquele momento, sabe, com a sua angústia no coração. Mas a grande questão é, qual foi a atitude, quais foram as atitudes de Daniel diante disso? E quais são as nossas atitudes, ou o que nós podemos aprender na palavra e aplicarmos na nossa vida? Aqui está a grande diferença. Porque se nós começarmos a entrar numa rota apenas humana, de explicações humanas, e tentar achar o fio da meada, nós não vamos encontrar. Porque diz a Bíblia que o coração do ser humano, o coração do homem é enganoso. Nosso coração é enganoso. Quando a gente acha que é, cuidado, pode ser que não seja. Porque o nosso coração engana. A gente se auto-sabota. Sabe sabotagem? Sabotagem? Percebe essa palavra? Quando a pessoa se auto-sabota, ou seja, ela não avança porque ela mesma não se deixa avançar. Quanta gente não vai à frente, quanta gente não cresce porque se auto-sabota. Mas como assim? Muitas vezes é inconsciente. Muitas vezes é porque acha que não merece, não pode. Às vezes é porque acha que merece, também não avança. Porque o que Daniel vai fazer aqui, a oração de Daniel é incrível. O que ele vai reconhecer na sua oração? Mas diante desse quadro, o que Daniel faz são duas coisas. E são esses dois pontos que eu quero trazer. Primeira delas, vamos celebrar a palavra hoje, pois ele se revela nelas. O nosso Deus se revela na sua palavra. Diz a Bíblia, versículos 1 e 2. Já estão aí? Não, pode voltar. É o que estava. Isso. Diz o que aí? Vamos tentar ler todos juntos? No primeiro ano, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Só que está em maiúsculo ali, compreendi pelas Escrituras. Daniel vai fazer uma oração linda, a partir do versículo 3. Ele vai fazer uma oração de coração, ele vai abrir o coração dele diante de Deus. Mas antes dele abrir o coração numa oração sincera, ele vai fazer uma coisa incrível. Ele vai voltar os seus olhos para as Escrituras. Aí você fala, mas ele não tinha a Bíblia que nós temos naquela época. Sim, mas ele tinha os profetas. E Daniel, ainda pequenininho, ouviu Jeremias pregando. Imagina Jeremias pregando e o menino Daniel ouvir. E depois o menino Daniel viveu aquilo que Jeremias havia profetizado. E nesse momento ele vai lembrar, ele vai se lembrar das Escrituras, ou seja, ele vai falar assim, o que está lá? E ele compreendeu, a raiz estava na palavra de Deus.
Daniel orava 3 vezes ao dia, diz a palavra de Deus. E ele voltava os seus olhos, abria a janela e orava ao nosso Deus. Esse era o exemplo de vida de Daniel, a sua vida inteira. Mas ele também buscava nas escrituras sagradas. O profeta Jeremias havia pregado o seguinte, capítulo 25 de Jeremias diz: e toda esta terra, agora sim, acho que está lá, ou não? Acho que está. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e da terra dos caldeus, e farei deles ruínas perpétuas. Ou seja, Jeremias já havia anunciado que Babilônia cairia, que seriam 70 anos. Daniel nunca se ligou às coisas. Sabe quando nós lemos a Bíblia e às vezes não percebemos bem o que está? E falamos assim, mas por que Deus está a falar isso aqui? Guarda isso no teu coração. Porque em algum momento do teu dia, da tua semana, da tua vida, aquela palavra vai fazer sentido na tua vida. Lembra de Maria, mãe de Jesus, quando diz a Bíblia que ela guardava no seu coração todas as coisas que ia vendo acerca de Jesus. Por quê? Porque o anjo já havia dito a ela algumas coisas e ela observava e guardava no seu coração, trazendo a palavra ao coração. Quantas vezes, em vez de desespero, que é falta de esperança, nós precisamos buscar a palavra para a nossa vida? Para a nossa vida. Essa semana eu estava em oração e há um momento ali que eu disse, Senhor, está aqui, tal, e orei, papapá. No dia seguinte, quando eu fui ler a palavra, e é interessante porque eu não gosto desse estilo, né, que é abrir a Bíblia e ver o que Deus vai falar. A gente até brinca disso, né, que é uma roleta russa gospel, né, que é, vamos abrir a Bíblia e ver o que Deus vai falar. E nesse dia eu abri a Bíblia, e o que Deus falou, baseado naquele texto lá de Ezequias, quando Ezequias ia morrer, e ele ora e pede a Deus para não morrer, e diz a Bíblia, e Deus ouviu a sua oração e atendeu ao seu pedido. E quando eu li aquele texto, para mim fez sentido pela oração que eu tinha feito. Sabe, Deus fala conosco de uma forma incrível, de uma forma direta. Daniel vai buscar nas escrituras, ele compreende, ele sabe, ele entendeu o tempo que ele tinha. Com mais de 85 anos de idade, agora ele compreende toda a história, tudo que ele viveu, as coisas extraordinárias que ele passou. Ele consegue perceber por que Deus o livrou do Nabucodonosor, por que Deus o livrou e deu aquela visão, ou a interpretação da visão, da mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Farsim. Ele compreende por que Deus o livrou da cova dos leões. Começa a pensar agora quantos livramentos Deus já deu na tua vida. De quantos males Deus te livrou. Eu quero te dizer que não foi à toa, não foi por acaso, não foi por erro, foi porque Deus tem um plano na sua vida. Estamos aqui hoje porque Deus nos trouxe até aqui para que ouvíssemos essa palavra neste momento, no momento da tua vida, e no momento da minha vida. Nós estamos aqui porque buscamos a palavra e Deus fala conosco naquele momento, gente. Daniel era o primeiro-ministro da maior potência do mundo. Mas ele ainda estava triste no seu coração porque o seu povo estava cativo. Ele estava ainda daquele jeito porque Jerusalém estava destruído, o templo estava destruído. Quando nós olhamos então aqui, Daniel, ele ouviu Jeremias pregar e trouxe a palavra para o seu coração. Quando nós estamos aflitos, angustiados, aonde nós temos buscado direção? Aonde? Tem gente que busca direção em si mesmo. Essa é uma falácia, esse é um engodo. A solução está dentro do teu coração. Mentira. Mentira. Porque o nosso coração, como eu disse, a Bíblia diz que é enganoso. Há coisas no nosso coração que não deveriam estar. Então não busca a solução de Deus no teu coração. Tem gente que diz, eu vou encontrar, olha para dentro de si que vai encontrar. Não vai.
A solução está em Deus. Tem gente que busca a solução nas pessoas erradas. Vai ouvir as pessoas que não devem. Vai ouvir a pessoa que não deve. E não ouvir as pessoas que precisam. Quantas vezes, quem é pai e mãe sabe disso, já deu orientação, já orientou o filho não ouve. Mas alguém na rua que não ama, que não ficou noite acordado porque amava, que não cuidou quando estava doente, que não daria sua vida por ele, mas essa pessoa que ele nem sabe quem é direito, fala uma palavra e ele acredita. E o coração dos pais se entristece. Imagina o coração de Deus quando olha para a gente. Ninguém nos ama mais do que o nosso Deus. Amém? Ninguém nos ama mais. E Deus tem um plano na nossa vida. Deus tem um propósito para as nossas vidas. E Ele diz, é por aqui. E nós não vamos. E Ele corrige, e nós não aceitamos. Imagina como nós fazemos o coração de Deus doer nesse sentido. Nós vamos buscar conhecer a vontade do nosso Deus nas Escrituras. Nas Escrituras. Em segundo lugar, vamos celebrar a palavra de Deus e então ter intimidade com Ele. Versículos de 3 a 19, mas eu vou ler apenas um desses versículos que diz assim. Podemos ler juntos até. Vamos lá? Por isso me voltei e jejum em pano de saco encoberto de cinza. Essa era a maneira que os judeus da época tinham de se humilhar, ou de mostrar que estavam humilhados, né? Que eram as orações de súplicas com jejum, pano de saco e cinzas na cabeça. Era a forma como ele tinha de se humilhar, era o maior tipo de humilhação para orar, ok? Diz a Bíblia que Daniel então vai fazer uma oração. Essa oração é linda. Aliás, se nós estudarmos as orações na Bíblia, essa é uma que está na lista. A oração de Daniel aqui, que vai do versículo 3 até o versículo 19. E ele vai orar aqui, e nós podemos identificar alguns elementos aqui da oração de Daniel. E é nesse sentido que eu quero trazer aqui os elementos dessa oração. Primeira coisa, dependência total de Deus. Foi o que trouxe esperança para ele. Sabe, quando nós não temos certeza de nada na vida, eu não sei se você já passou por isso, mas há momentos que a gente até tem uma certeza ou outra, mas tem momentos que a gente fala assim, eu não tenho certeza de mais nada, eu não sei de mais nada, eu não sei o que eu estou a fazer aqui, não sei para onde ir, e nós ficamos numa situação assim. Daniel chegou naquele momento e falou assim, eu dependo de Deus. O versículo 3 e o versículo 4 vai dizer, por isso me voltei para o Senhor Deus com os orações e súplicas, em jejum, pano de saco, coberto de cinza, e orei ao Senhor meu Deus, diz a Bíblia, e confessei. E olha a confissão, como é que ele começa? Ó Senhor, grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. A declaração dele é de que Deus não muda, nós mudamos. A nossa visão muda, o nosso pensamento muda, o nosso estilo de vida muda, o nosso trabalho muda, a família muda, o mundo muda, a sociedade muda, Deus não muda. Deus não muda jamais. Então a primeira coisa que ele faz é, eu dependo de Deus. Se Deus é o Senhor da minha vida, se é o dono da minha vida, se Ele é o meu Senhor e Salvador, se eu entreguei o comando, o controle da minha vida a Deus, então Ele é aquele que cuida de mim. Por que eu fico desesperado? Por que nós vivemos muitas vezes em desespero, em angústia? Sabe aquela angústia que trava aqui? Sabe aquela angústia que dói aqui no peito? Que às vezes na madrugada ninguém vê, mas está ali, e você não sabe, você não consegue dormir direito, não consegue comer direito, não consegue projetar o futuro direito, não consegue fazer isso, é porque nós não estamos a depender de Deus. Naquele momento o que Daniel faz é, Senhor, perdão, eu orei ao Senhor e confessei. Gente, nós precisamos confessar a Deus o quão fracos nós somos. Porque somos fracos. Há momentos que nós somos capazes dos maiores atos
de altruísmo e bênção e abençoamos vidas. E há momentos que somos as piores pessoas da terra. Cruéis. O que acontece com a gente? O Espírito Santo, ele não fica entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Não, não é isso. O problema é que nós ainda estamos a beber leite espiritual, como diz Paulo quando escreve aos Coríntios, né? Eu queria escrever para vocês coisas mais sólidas, dar alimento sólido, mas ainda tenho que dar leite para vocês beberem, porque vocês são bebês espirituais. Então agora é dependência. Vamos confessar diante de Deus aquilo que estamos a fazer. Vamos buscar a Deus, depender de Deus. Veja bem, dependência. E isso é a minha crise, pessoal, eu confesso aqui. A minha oração com Deus é sempre essa: Senhor, até onde eu tenho que não fazer nada pela fé para que o Senhor faça e eu não atrapalhe, e até onde, se eu não ficar fazendo nada, eu sou um preguiçoso, um malandro e que deveria fazer e não fiz. Percebe isso? Eu não sei se alguém aqui tem mais esse tipo de crise. E eu fico naquela: Senhor, e saber o momento, ou saber, isso é sabedoria. Então é buscar sabedoria de Deus para que, Senhor, eu agora vou ou não vou? Faço ou não faço? Se eu fizer, é um ato de fé ou um ato de rebeldia? Se eu não fizer, é um ato de fé ou um ato de rebeldia? Porque há coisas que nós devíamos fazer e não fazemos. Há coisas que nós fazemos e não devíamos fazer. Então, Daniel viveu essa crise, mas ele buscou na palavra, e ele orou a Deus, e ele confessou o seu pecado, e então teve paz no coração. A outra coisa que ele fez, confissão de pecados. É o segundo ali, ó, na sua oração. Confissão de pecados. O versículo 5 diz: nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. O que Daniel está a reconhecer é: estamos a ser rebeldes. Gente, não dá para justificar o injustificável. Às vezes a gente quer justificar. Errou, assume que errou. Por que a gente tem essa mania feia, boba, tola, de justificar aquilo que a gente sabe que está errado? Erramos. Então assumamos o erro. Senhor, errei aqui. Isso acontece, obviamente, em muitos casais, acontece com filhos, acontece no trabalho, acontece entre amigos. A pessoa errou, e você vai alertar: olha, está errado aqui. Não errei não, é porque... E aí tem uma explicação, uma história mirabolante assim para explicar aquela coisa. Era mais fácil dizer: olha, errei, peço desculpa, me ajuda, para que eu não erre de novo. Mas isso é difícil às vezes. Mas por quê? A palavra de Deus diz, ele fala que sim, eu tenho pecado, eu sou culpado. Ele não tentou justificar. Então a oração dele é uma oração também de confissão de pecados, dele e do povo. Está no plural. Nós temos pecado. A outra questão é o desprezo, né? E aí está dentro aqui dessa confissão de pecados. O desprezo, no versículo 6, vai dizer assim: olha, não demos ouvido aos teus servos, nem aos profetas, que falaram no seu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o povo da terra. Desprezo. Ele desprezou a palavra de Deus. O que nós vamos fazer? Nós vamos ouvir a palavra de Deus aqui. Já ouvimos através de louvores, da pregação, ouvimos. Nós podemos pegar isso e desprezar, jogar fora. Isso não serve para mim. Talvez servisse para o Zé Manel, talvez servisse para o João das Couves, mas para mim não. Não. O que a Bíblia diz é, ele diz, nós desprezamos aquilo que ouvimos. Versículo 10, ele reconhece a desobediência. Não te demos ouvido, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Deliberadamente nós não fizemos. Sabe por quê? Existe no direito, por exemplo, uma diferença entre culpa e dolo, não é?
a culpa normalmente você não queria fazer, ou por negligência, ou por, enfim, você não queria fazer, mas fez. Né? Não queria bater o carro, como é que fala? Colidir o carro com o outro, mas teve. De quem é a culpa? A culpa é de um ou de outro. O dolo é diferente, eu tenho a intenção. Eu vou bater porque eu quero bater. Pá! Bateu. Isso é diferente. Quantas vezes nós erramos sem querer? Ou como diria o humorista, né? Chaves, não o Chaves, né? Mas o personagem, sem querer querendo. Eu não queria, mas errei. Eu não queria, mas falei. Eu não queria. Não era essa a intenção. Ok. Mas nesse caso não. O que Daniel estava a falar nós sabíamos que estava errado e ainda assim fizemos. Quantas vezes nós sabemos que não é para fazer e fazemos? Nós sabemos que é para ir para a direita e nós vamos pela esquerda. É ou não é? Nós sabemos. E erramos porque queremos. Desobediência. E não orar. E ele vai dizer isso no versículo 13. Outro elemento da oração é reconhecimento da glória de Deus. É a terceiro. Ele reconhece a glória de Deus. Nos versículos 4, 7, 9, olha, tanta coisa. Ó Senhor, Deus grande e temível, Senhor, Tu és justo, o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, o Senhor nosso Deus é justo em tudo que faz. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o Teu povo do Egito com mão poderosa, reconhecer a glória de Deus. Consegue fazer isso? Quando a gente vai orar, reconhecer a glória de Deus, saber que Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Que Ele é poderoso. Que Ele é misericordioso. Que Ele é perdoador. Então, quando vamos orar, reconhece a glória de Deus. Isso muda a nossa perspectiva. E por último, ele vai reconhecer, ele vai fazer um clamor de acordo com as promessas de Deus. O que Daniel faz na sua oração é uma coisa que nós precisamos fazer, que é reconhecer que os méritos, os merecimentos não são nossos, mas são de Deus. Ele vai dizer isso várias vezes, versículo 16. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua indignação. Ele não está dizendo assim, Senhor, nós já corrigimos, nós somos bonzinhos agora, nós vamos nos comportar bem, igual os filhos falam às vezes, mãe, nunca mais eu vou fazer, mãe, pode deixar, mãe, nunca mais eu vou fazer. Normalmente essas palavras vêm antes do castigo, ou antes de dar uma palmadinha, né? Antes ali, nunca mais eu vou fazer. Mentira, vai fazer. O que Daniel faz eu não estou a pedir por mim, mas é pelos teus grandes feitos, pela tua justiça, Senhor. Pela tua justiça. Sabe qual é o nome que a gente fala para isso? Que a gente fala muito mais no Novo Testamento até? Graça de Deus. Não é pelo que nós merecemos, mas pelo que precisamos. E por isso Deus intervém. Por isso Deus faz. Versículo 17, ele vai dizer: por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário. Por amor de ti, não por mim, porque eu sou falho. Ele vai reconhecer, versículo 18, mas por tua causa, pela tua grande misericórdia. No versículo 19, por amor de ti, meu Deus, não demores. E Daniel vai encerrar essa oração com o versículo 19, que diz assim: Senhor, eu imagino a exaustão que ele estava. Ele havia tido a visão, estava mal, estava deprimido, e ele se ajoelha, busca na palavra, tem um direcionamento de Deus e vai orar. E a sua oração, ele confessa pecados, ele fala da desobediência, ele reconhece a glória de Deus, ele faz tudo isso. E no final, no amém da sua oração, ele vai dizer assim, e eu imagino, né, a Bíblia não diz a entonação como foi, mas imagino eu, a exaustão que ele estava, ele fala: Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores,
pois a tua cidade, o teu povo levam o teu nome. Quantas vezes nós oramos e na exaustão, porque nós ficamos exaustos, porque temos dificuldade em passar o comando para Deus. Temos dificuldade em dar a glória para Deus. Nós gostamos da glória. Nós gostamos da glória. Nós gostamos dos louros. Nós gostamos da fama. Mas toda a glória, toda a honra, todo louvor pertencem somente ao Senhor. Nós vimos isso no livro de Apocalipse. Os 24 anciãos e toda a humanidade, todos que estavam reunidos ali, declararam que ao Cordeiro pertence toda a glória. Quando olhamos essa oração, oramos esse tempo, através de uma oração sincera, com os elementos certos, Daniel teve paz. Talvez diante daquilo que passamos hoje, que vivemos, das lutas que já vivemos, o que viveremos. Primeira coisa, busca na palavra o que Deus tem para a tua vida. Traz à memória aquilo que pode trazer esperança. Cuidado com o que ouve, de quem ouve, mas ouça de Deus, primeiramente. E em segundo lugar, tenha uma oração com os elementos certos. Diante da desolação, diante de uma visão perturbadora, Daniel, através da palavra de Deus, entendeu os propósitos de Deus. E então, fez uma oração da alma. Nós hoje podemos ter uma oração sincera diante de Deus, celebrando a palavra de Deus e orando com intimidade. Orando com intimidade. Eu queria pedir aqui que você fechasse os seus olhos nesse momento. E que pudesse trazer essa história de Daniel na sua cabeça, no seu coração agora. E nós temos um desafio muito grande. O desafio é voltar os nossos olhos para o que Deus tem para nós, para a palavra de Deus. Voltar os nossos olhos para ver aquilo que Deus está a fazer. Voltar os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. E Deus fala do jeito que Ele quiser, quando quiser. Mas aprove ao Senhor nos dar a sua palavra, a Bíblia, para que nós pudéssemos tê-la nos nossos corações. Jeremias, o profeta, palavra de Deus, que foi ao coração de Daniel. Daniel, a palavra de Deus que vem aos nossos corações. E através da palavra de Deus que transforma o nosso coração, transforma as nossas atitudes, porque aquele que diz que tem relacionamento com Deus, mas não tem transformação naquilo que fala, na forma como anda, na forma como vive, não teve ainda uma experiência com Deus. Porque a Bíblia diz que pelos frutos sereis conhecidos. A experiência com Deus supõe ou pressupõe humildade, quebrantamento, busca. E nós podemos ter essa experiência com Deus hoje. Nós podemos buscar na palavra, nós podemos ter uma oração sincera. E essa oração é particular, é tua com Deus. É aquilo que lá no Novo Testamento nós vamos ser ensinados. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora secretamente ao teu Pai, e Ele te recompensará. Deus ouve as nossas orações quando são feitas de forma sincera. E as nossas orações precisam ter aqueles elementos ali de Daniel, de perceber quem é Deus, de dar a honra e a glória ao Senhor, de saber que Deus está conosco e de que Ele transforma. Que a palavra de Deus traga paz aos nossos corações. Lembra-te, Deus é o Senhor da nossa vida. Se entregamos a vida ao Senhor, não precisamos mais viver angustiados, não precisamos mais viver depressivos, não precisamos mais viver como se não tivéssemos esperança. Nós temos a esperança que é Jesus. Ó Deus, obrigado, Pai, por cada pessoa que está aqui nessa manhã, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por cada família que está aqui representada, Senhor.
Obrigado, Pai, porque cada um de nós, a partir de mim, ó Deus, que ouvimos a Tua palavra, nós, ó Deus, agora queremos também nos quebrantar diante do Senhor, queremos buscar a Tua voz, queremos buscar, ó Deus, a Tua direção para as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, o perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelos caminhos tortuosos que inventamos na vida e que fomos e sofremos, pelas asneiras que já fizemos. Meu Deus, pedimos perdão por todo o mal, ó Deus, que já saiu da nossa boca ou das nossas mãos. Meu Deus, nós reconhecemos a glória do Senhor, reconhecemos que é pelo Senhor e é no nome de Jesus que nós oramos, ó Pai. É porque somente em Jesus nós temos o acesso. Em nome de Jesus nós oramos. Por cada pessoa que está aqui hoje, ó Deus, aqueles que ainda não tiveram uma experiência contigo, que hoje possam, ó Deus, fazer essa decisão de entrega de vida a Jesus. E aqueles que aqui estão, ó Deus, que já têm vivido com o Senhor, já entregaram a vida ao Senhor, mas que de alguma forma, Pai, ainda têm tomado caminhos tortuosos, ainda têm, ó Deus, sofrido, ainda têm feito sofrer, ainda têm feito caminhos difíceis. Daniel, ó Deus, estava ali tantos anos, ó Pai, quanta coisa a sua gente passou, quanta coisa seus amigos viveram, quanta coisa ele experimentou. E somente com tantos anos de vida é que ele foi compreender a profecia que foi feita ainda na sua juventude. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra para as nossas vidas e a termos vidas suaves, leves e que transmitam a glória do Senhor para todas as pessoas, ó Pai. Ó meu Deus, toma, Pai, os nossos corações. Enquanto todos ainda estão em oração, com seus olhos fechados, eu peço que permaneçam com seus olhos fechados em oração. Eu não sei se há alguém nesta manhã que, ao ouvir a palavra de Deus, deseja entregar a sua vida a Jesus e dizer: eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso viver o que Cristo tem. É o teu caso? Levanta a sua mão, eu quero orar pela tua vida. Se alguém quer entregar a vida a Jesus hoje, apenas levanta a mão assim, eu quero orar por ti. Eu quero orar pela tua vida, pela tua família. Deus, Ele conhece os nossos corações, Ele sabe quem somos, as nossas lutas, as nossas dores. Eu não sei se há alguém aqui hoje que tem passado por alguma luta, alguma dificuldade, decisão que precisa tomar, ou decisão que tomou e que precisa ser revista, que está com seu coração angustiado, talvez por alguma coisa que nem sabe sequer expressar. Coloca isso diante de Deus agora, levanta só a sua mão assim e diz: Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Cada mão erguida, Deus conhece o coração. Pode abaixar a sua mão nesse momento. Deus conhece os nossos corações. Ah, meu Deus, eu quero fazer uma oração como a de Daniel. Eu quero me comprometer, meu Deus, a fazer uma oração como a de Daniel, uma oração sincera, uma oração onde eu reconheço quem eu sou, os meus pecados, os meus erros. Eu dou a glória ao Senhor e eu me disponho, meu Deus, a fazer uma nova vida, a ter um novo momento contigo. Toma essa decisão em nome de Jesus. Toma essa decisão. Vamos fazer uma oração sincera ao nosso Deus. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ficar em pé. E com seu coração prostrado, louve ao Senhor, nosso Deus.